O Brasil enfrenta um grave problema de violência. Hoje vamos explorar as 10 cidades mais violentas e entender por que a situação é tão crítica no nosso país. Prepare-se, porque o que vamos ver é impressionante aqui no canal Explora Brasil. Para cada posição no ranking, teremos cidades com mais de 100 mil habitantes e cidades com menos de 100 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia de como o bicho vai pegar aqui nesse vídeo, eu vou começar mostrando a segunda cidade mais perigosa do Brasil com menos de 100 mil habitantes. É São João do Jaguaribe, no Ceará. A cidade de São João do Jaguaribe, que no último censo de 2022 tinha 5.855 habitantes e uma taxa de 239,1 homicídios por 100 mil habitantes. Para você ter uma ideia do que isso significa, o Brasil em 2022 tinha uma taxa já elevada de 22,8, e quanto a média do mundo era de 6,1 homicídios a cada 100 mil habitantes. Mas como uma cidade tão pequena tem números tão impressionantes? A reportagem do G1 destaca que no passado a cidade teve crimes de motivação política. Lógico, pessoal, que uma cidade pequena, qualquer número de homicídios vai ter um impacto grande, por isso teremos as cidades acima de 100 mil habitantes e com menos de 100 mil habitantes. Mas aqui as coisas começam a ficar bem interessantes, presta atenção. Na última eleição para prefeito, sabe quantos candidatos tiveram na cidade? Exatamente isso que você ouviu, É tipo, o que tem para hoje é isso aí, então vocês vão ter que ficar comigo mesmo. E a coisa pode piorar. A cidade tem 9 cargos para os vereadores. E adivinha quantos candidatos tiveram? Você acha que teve 200? Você acha que teve 300? Nada disso. Tiveram 10. Isso mesmo. Mas pode piorar? Sim, sempre pode piorar. Todos os candidatos são do mesmo partido, inclusive o prefeito, são todos do PSD. Qual a chance disso acontecer? Dá para piorar? Claro que dá, pessoal. No censo de 2010, a população da cidade era de 7.900 e no censo de 2022, a cidade tinha perdido 2.045 moradores, aproximadamente 1/3 da sua população. Alguma coisa estranha na cidade aconteceu, e a estimativa é que em 2024 tem em torno de 5.792, ou seja, a cidade não para de diminuir. A coleta de esgoto é de 27% apenas nas residências e a coleta de lixo não existe para aproximadamente 39% dos domicílios. E mais de 21% da população com 15 anos ou mais não alfabetizada, bem abaixo da média nacional, como você pode ver aí no gráfico. Agora voltando para o nosso ranking normal, abrindo o nosso top 10 das cidades com mais de 100 mil habitantes, nós temos Salvador. Começamos pela cidade que já foi a primeira capital do Brasil e que tem muita história. A cidade possui uma taxa de 64,8 homicídios por 100 mil habitantes, que é uma taxa elevadíssima. A população de Salvador passa dos 2.400.000. 98% da população tem coleta de lixo, mas presta atenção nisso, apenas 57% tem o lixo recolhido na porta de casa. Significa que 41% das residências tem que levar o lixo até um ponto de coleta, uma caçamba ou coisas do tipo. Isso mostra que quase metade das residências não tem coleta na porta. É um número assustador, vergonhoso para o Brasil e principalmente demonstra a incompetência dos governantes. Por isso que o poder paralelo toma conta quando tem a falta do Estado. Isso é lamentável para uma cidade tão importante como Salvador. Já para cidades com menos de 100 mil habitantes, a 10ª posição fica com Olhos d'Água Grande, na Alagoas. Cidade com 138,5 a taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Com 4.330 habitantes, tem aproximadamente apenas 7,3% da população estava empregada no censo de 2022. Tem apenas 49% das residências com acesso à ligação de água e apenas 0,22% dos domicílios com coleta de esgoto. Não chega nem a 1%. Se duvidar, nem a casa do prefeito deve ter coleta de esgoto. A taxa de 33% das pessoas com 15 anos ou mais estão analfabetas. Na 9ª posição, lembrando que primeiro nós sempre falamos as cidades com 100 mil habitantes e logo em seguida a que tem menos de 100 mil habitantes.
Então, na nona posição, a Feira de Santana, na Bahia. A cidade com mais de 600 mil pessoas e uma taxa de 65,4 homicídios por 100 mil habitantes. Apenas 89% da população tem acesso à água encanada e 64% tem coleta de esgoto. Isso para uma cidade com 600 mil habitantes é vergonhoso. E sempre a mesma desculpa, né? Ah, não tem dinheiro. Dá seus pulos, vocês foram eleitos para isso. Vai lá em Brasília, acampa, vai nos deputados. Só que a população não pode ficar à mercê de um baixo acesso ao saneamento básico e isso acaba sobrecarregando o sistema de saúde. Por sua vez, Cruz do Espírito Santo, na Paraíba, aparece na nona posição, com 7.095 habitantes, segundo o censo de 2022, e tem uma taxa de 140 homicídios por 100 mil habitantes. Apenas 56% das residências têm acesso à água encanada, enquanto 72% das residências não têm coleta de esgoto. Apenas 47% das residências têm coleta de lixo e dessas, apenas 39,5% das residências têm coleta na porta. Se você fosse prefeito dessa cidade ou vereador, qual seria a sua primeira atitude? Na oitava posição, Cabo de Santo Agostinho, no Pernambuco. Cidade com aproximadamente 203 mil habitantes e uma taxa de 66,4. Um dado que me chamou a atenção foi que 93,23% das residências têm coleta de lixo, só que apenas 71% tem coleta na residência. Isso significa que em torno de 22% das residências tem que também levar o lixo para algum ponto para que o caminhão recolha. Em 2022, tinha aproximadamente 72 mil domicílios recenseados, que são domicílios permanentes na cidade. Só que foram recenseados aproximadamente 92 mil domicílios. Significa que em torno de 20 mil domicílios não estão classificados regularmente ou considerados como lugares apropriados para morar, como casas, apartamentos ou algo parecido. Isso é muito, é quase um terço. A cidade mostra que tem um grave problema com moradia e acesso a coisas básicas que o poder público tem a obrigação de oferecer como saneamento digno para os moradores. Já com menos de 100 mil habitantes, também na oitava posição fica a cidade de Tanquinho, na Bahia. E não são só os gominhos que chamam a atenção. A cidade conta com uma taxa de 142,5 por 100 mil habitantes. Mais de 50% da população não tem acesso à rede de esgoto. 8% da população estão ocupadas economicamente, 13,5% da população não é alfabetizada. A qualidade do ensino na cidade é bem baixa comparada à média nacional. Parece que o poder público realmente largou as aproximadamente 8 mil pessoas na mão. Na sétima posição fica a cidade de Sorriso, no Mato Grosso, região do centro-oeste do país, com uma população em torno de 111 mil habitantes e uma taxa de homicídios de 69,6. Mostra que a cidade não tem tantos motivos para sorrir. A taxa de água encanada é de 92% e de saneamento de aproximadamente apenas 20% das residências têm coleta de esgoto. Talvez por a cidade ter um forte laço com a agropecuária, as residências serem mais distantes, isso impacta em ter mais água encanada do que rede de esgoto. Eu não sei dizer. Nós precisaríamos analisar melhor essa cidade de forma separada, principalmente porque ela tem 100 mil habitantes. Se você conhece ou conhece alguém ou já foi para Sorriso, deixa aqui nos comentários. Camulungo, no Ceará, com aproximadamente 10.600 habitantes, tem uma taxa de 160,8. Em torno de 88% tem coleta de lixo, só que apenas 62% tem coleta na residência. Aproximadamente 26% tem que largar o lixo em algum lugar para coletar. E eu estou falando de Mulungu, no Ceará. Existe outra cidade também na Paraíba, não confunda. No nosso top 6, Altamira, no Pará, que fica na região norte, com aproximadamente 126 mil habitantes e uma taxa de 69,7. Menos da metade tem acesso à água encanada e coleta de esgoto. Isso para uma cidade de 120 mil pessoas é um número significativo. E aparentemente o poder público da cidade tanto faz como tanto fez. E vocês percebem que essas cidades que nós estamos falando, elas têm em comum?
Isso porque nós estamos fazendo só uma análise superficial, imagine se fosse uma análise profunda. Também na sexta posição fica Cochichola, na Paraíba. Cidade bem pequenininha, com aproximadamente 1.800 pessoas e uma taxa de 164 por 100 mil habitantes. Cidades muito pequenas, como eu falei, qualquer homicídio vai levar o valor lá em cima. Mas é interessante porque a gente olha para essas cidades e consegue enxergar o que elas têm em comum. Lembrando que índice de violência não é a mesma coisa que sensação de segurança, pessoal. Por exemplo, eu moro em São Paulo, e por mais que a taxa de homicídio seja baixa na cidade, não significa que me sinto seguro. Me pergunto quem se sente seguro em São Paulo e nas grandes cidades, não é mesmo? E agora abrindo o nosso top 5, que é o ranking que deveria ser uma vergonha. Na quinta posição fica Juazeiro, da Bahia, com uma população de aproximadamente 240 mil pessoas, que é um número considerável de habitantes. Para você ter uma ideia, a cidade de Santos, que tem o porto, tem 418 mil habitantes. Juazeiro tem uma taxa de 70,2 homicídios a cada 100 mil habitantes. Eu já fui em Juazeiro, na Bahia, apesar de ter muito pernilongo lá, chamada Muriçoca. Era uma cidade muito legal, ela é bem plana, eu estive lá nos anos 2002, 2003. Subi muito pé de manga, chupei muita siriguela e muito provavelmente crianças que eu vi ainda bem pequenas devem estar nessas estatísticas. 22% das residências não tem coleta de esgoto. Naquela época que eu fui lá já era um problema e parece que ainda continua. Em torno de 20% da população estava ocupada economicamente em 2022. E esse número é muito assustador para uma cidade com esse número de habitantes. E o salário médio é de 2 salários mínimos. Já com menos de 100 mil habitantes fica Aurelino Leal, também na Bahia. Com 11.800 habitantes e uma taxa de 178,9, com uma população de 11% ocupadas, o que é baixo, mas quando você faz uma análise de 2014 para 2022, ela melhorou um pouco, passou de 5% para 11%. Em comparações a outras cidades, ela tem 85% de residências com água encanada. Isso é bem significativo em comparações a outras que nós já vimos aqui. Só que 21% das pessoas com 15 anos ou mais, elas são analfabetas. Parece que a Bahia realmente vem enfrentando sérios problemas de segurança nos últimos anos. A pergunta que fica é por que um estado tão importante, que tem tanta história, chegou nessa situação? Guerra de facções, falta do poder público, tudo um pouco. Já na quarta posição, nós temos Camaçari, também na Bahia. Uma cidade com aproximadamente 300 mil habitantes. Uma cidade que é importante da Bahia. A cidade tem um polo industrial de Camaçari e tem uma taxa assustadora de 74,6. Dá para ver que não é de hoje que o número é alto de homicídios nos últimos anos na cidade, como o que você vê no gráfico. Só que em 2020 teve ali 9%, eu não sei se tem a ver com a pandemia ou se realmente foi um erro de reportação na taxa de homicídios, porque mesmo com a pandemia, eu acredito que uma cidade que esteja com índices tão altos nos últimos anos, ela não tenha caído tanto. A população ocupada é em torno de 29%. 32% dos domicílios não tem coleta de esgoto e 96% tem coleta de lixo, só que também entra naquele problema que nós já vimos. Apenas 73% tem coleta na residência, os outros 23% não tem. Já Porto do Mangue, no Rio Grande do Norte, tem uma taxa de 210,4 e uma população de 5.200 habitantes. 98% das residências não tem coleta de esgoto e mais de 50% não tem água encanada em casa. E abrindo o nosso top 3, o pódio da vergonha, nós começamos com Simões Filho, na Bahia, com mais de 114 mil habitantes e uma taxa de 76,8. Você vê que é uma taxa muito alta quando você pega a média do Brasil, que já é muito alta, e também quando você compara a média mundial. O poder público aqui parece que é inexistente. 94% da população tem acesso à coleta de lixo, só que apenas 50% tem seu lixo retirado na residência.
tem mais gente com água encanada, o que é bom, 94% das residências, do que lixo coletado na residência. Tem muitas cidades com mais coleta de lixo do que água encanada, mais coleta de lixo do que coleta de esgoto. Isso, quando você faz uma análise em algumas cidades, você vê que isso infelizmente é bem comum. Já Rodolfo Fernandes, também no Rio Grande do Norte, tem uma taxa de 212,16 em uma população de aproximadamente 4.200 habitantes. 40% das residências não têm acesso à rede de esgoto. Já na segunda posição nós temos Jequié, na Bahia, com 159 mil habitantes e uma taxa de homicídios de 83,7. A cidade tem uma taxa em torno de 12% de analfabetismo na cidade. Já na primeira posição, ganhando pódio, medalha de ouro da vergonha, Santo Antônio de Jesus, com taxa de 93,15 e uma população superior a 103 mil habitantes. E Taboleiro Grande, no Rio Grande do Norte, com uma taxa de 256,6. O que vocês acham que poderia ser feito para melhorar as situações dessas cidades? Deixe nos comentários que eu gostaria de saber de vocês. E também assista o próximo vídeo que eu vou deixar aqui do lado, que você vai gostar bastante, que nós falamos muito sobre cidades locais no Brasil para você conhecer.